Olá, bem-vindo ao canal do Palavrizar. No vídeo de hoje, a gente vai falar como o Enem corrige a competência 4, que trata basicamente de coesão. Além disso, aqui nesse vídeo, a gente aproveita para ao mesmo tempo ir mostrando os critérios de correção e dar algumas dicas que a gente acredita serem muito valiosas para que você conseguir aquela nota máxima tão sonhada. E se você chegou aqui sem ver os vídeos que a gente fez das competências 1, 2 e 3, clica aqui no card e depois vai lá ver que vale muito a pena. E vem comigo. Para a gente começar, é importante salientar que o Enem, nessa competência, ele não chama bem de coesão, mas descreve com essas palavras aqui, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mais bonito, né? No entanto, gente, em todo material de treinamento, a palavra que aparece lá é coesão, tá? Então aqui a gente vai falar disso, de coesão, e obviamente como ela é avaliada, não só na prova do Enem, mas em muitas outras. Mas a pergunta que surge para muitas pessoas aí é: o que é coesão? Bom, simplificadamente, coesão são os mecanismos linguísticos que amarram as partes do texto. São palavras ou expressões usadas para unir e estabelecer relações entre as diversas frases ou entre os parágrafos de um texto. Há muitas formas de estabelecer a coesão em um texto. O Enem, inclusive, nesse material de treinamento dos corretores, faz uma vasta lista. Por exemplo, eles colocam essa tabelona aqui. Eu acredito que uma tabela assim é útil, importante para corretores que já têm uma formação em letras e já estudaram esses mecanismos todos, ou ao menos, deveriam ter estudado. Para você, o que eu acho relevante dizer é que tem dois mecanismos básicos de coesão: a substituição e a junção. A substituição são mecanismos que a gente usa para evitar a repetição de palavras ou expressões. Já deve ter acontecido isso numa redação sua, né? Palavra repetida muitas vezes. Por exemplo, depois que você usou a palavra cinema na redação sobre a democratização do acesso ao cinema, que foi lá o tema de 2019, você não vai ficar repetindo logo em seguida. Para evitar isso, você pode usar um pronome, por exemplo, ele, ou um hiperônimo, palavra mais chique, como por exemplo, opção de lazer. São formas de evitar essa repetição. Já a junção, como o nome diz, são mecanismos usados para juntar as frases ou partes das frases. São palavras como portanto, que indica uma conclusão, ou expressões como a fim de, ou a fim de que indica uma finalidade. Diante disso, eu acho que já dá para começar a imaginar o que serão problemas na redação. Claro, a repetição de palavras é um problema, a falta de conectivos é um problema, ou às vezes o uso errado de um conectivo, isso também é um problema. Um caso clássico para você entendendo do uso errado de conectivo é uma conclusão que começa com a palavra contudo. Tem pessoas que confundem o portanto, que dá a ideia de conclusão, e claro, portanto, aparece normalmente na conclusão, com contudo, que dá uma ideia de oposição. E não faz muito sentido, na verdade não faz sentido nenhum no início de uma conclusão, começar lá com contudo. É um erro clássico. Um outro aspecto é se os elementos coesivos se repetem ou se são diversificados. É mais ou menos se você tem um repertório coesivo ou não. Basicamente, repetir uma conjunção como portanto na redação vai impedir a nota máxima. Repetições de elementos mais frequentes, como a palavra que, é muito normal na língua, ou o pronome esse também é bastante normal, eles precisam ser avaliados no conjunto do texto. Às vezes é uma repetição excessiva, vai dar problema, às vezes dá para passar, tá bom? Além disso, é comum que palavras ligadas ao tema também apareçam muitas vezes. Nesse material que a gente está analisando, foram usadas redações do Enem de 2018, cujo tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E um tema assim é de se esperar a repetição de palavras como internet, é a palavra-chave do tema, ou manipulação, ou controle, são palavras-chave do tema. E antes que você fale e se preocupe, essas palavras têm que aparecer na redação, por favor, tá? O problema é ficar repetindo. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse exemplo aqui que a gente colocou de repetições inadequadas, a gente pegou lá do material. Em vermelho aparece a palavra internet, tá? No primeiro parágrafo ela aparece 3 vezes. E os alunos, as alunas sempre me perguntam sobre o quanto a repetição é aceitável. A dica é que entre a palavra e a sua repetição exista mais de uma substituição. Por exemplo, para você entender melhor, nesse tema, internet é uma palavra central e é natural que ela vai aparecer muitas vezes. Mas se entre uma vez que apareceu internet e a outra aparição houver, por exemplo, a palavra web no lugar de internet, rede no lugar de internet ou ela no lugar da internet, quando aparecer
ser internet de novo, provavelmente não vai ser um problema, tá bom? Mas não tome isso como uma regra, mas como uma boa dica. Usou a internet uma vez, substitui pelo menos umas 2 ou 3. Depois que você fez isso, talvez dê para usar outra vez e aí não vai ser complicado. Guarda essa dica, ela é valiosa. Repare também, no caso, na palavra porém, que está marcada aqui em laranja. Ela é usada em todos os parágrafos e é praticamente a única palavra a estabelecer uma relação argumentativa entre as orações. Uma relação que dá sentido argumentativo, a direção do que a pessoa está defendendo. Isso normalmente é visto como um problema mais sério do que a repetição da palavra internet, que estava no tema. Guardou isso? Tá? Repetir os conectivos é mais grave do que repetir a palavra do tema. Um outro problema bem sério são redações escritas em monobloco. Essa palavra que é, tá? Isso é uma redação com um único parágrafo. Tem vários exemplos no material, dá uma olhada nessa aqui. Repara aqui, ó, na margem, né, quando você está lendo, na margem esquerda, e você vai ver que tem um único parágrafo no texto todo, tá? Gente, óbvio, isso é um problema. Redações assim, elas não passam da nota 2, ou se você quiser fazer a escala, né, que a gente explicou lá no primeiro vídeo, é uma nota 80 nessa competência. É uma nota realmente baixa, mas é óbvio, uma redação com parágrafo só não é para passar disso mesmo, tá? Um outro aspecto é a presença de elementos coesivos dentro dos parágrafos e entre eles. Eu gosto desse esquema aqui presente no material do treinamento, tá vendo? Ó, texto, 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 e aí no meio tem umas palavras em azul e umas palavras aí em rosinha. Bom, o que eles marcam em azul são elementos coesivos intraparágrafos. Guarda essa palavra, intraparágrafos, os que estão dentro do parágrafo. Por exemplo, ó, o esse que aparece aqui na segunda linha, ou uma palavra como internet, tá? Que pode estar substituindo alguma outra, ou o ela aqui no terceiro parágrafo. São palavras que estão fazendo a coesão dentro do parágrafo, entendeu? Já esses aqui em rosa são os conectivos entre parágrafos, que como o nome diz, unem os parágrafos. Repare no diante desse cenário que começa no segundo parágrafo, fazendo a ligação com a introdução, ou por outro lado, iniciando aqui o terceiro e o clássico, né? Portanto, na conclusão, né? São os que ligam um parágrafo com o outro. E a gente tem que chamar a atenção para um outro aspecto, tá? A relação entre os parágrafos, ela pode ser estabelecida com palavras como esse, tá? Ou o diante desse cenário que aparece ali no exemplo que a gente marcou. Mas ela pode ser estabelecida por palavras como contudo, portanto, além disso. E entre esses dois grupos de expressões há uma diferença muito importante que faz, nossa, muita diferença na sua nota. As primeiras, que é o esse, por exemplo, que a gente marcou ali, elas não estabelecem uma relação argumentativa entre os parágrafos. O Enem vai dizer que é uma relação referencial. E você pode me perguntar o que é uma relação argumentativa. A definição técnica não é a mais simples, mas a gente pode pensar que há palavras que apenas unem dois enunciados, enquanto outras, os operadores argumentativos, guarda se está com o caderninho aí, anota, operadores argumentativos, estabelecem uma relação lógica que dá um direcionamento argumentativo ou cria uma espécie de hierarquia entre os argumentos. Por exemplo, ó, para ficar mais claro, olha essas duas frases que a gente vai pôr na lousa, ó, ficarei muito feliz, entrarei na faculdade. Gostou? Bom, a gente pode ligá-las com diversas palavras ou expressões. Por exemplo, eu posso colocar entre elas um quando, que vai dar ficarei feliz quando entrar na faculdade. Mas se você quiser, você poderia colocar no lugar do quando um se. E aí a frase seria ficarei feliz se entrar na faculdade. Viu a diferença? Qual das duas você prefere, hein? Acredito que vai gostar mais do quando, porque ele dá certeza que você vai entrar na faculdade, só não sabe o tempo em que isso vai ocorrer. Já o se dá a ideia de possibilidade, deixando clara a ideia de que talvez não seja possível entrar na faculdade, entendeu? O quando e o se estabelecem relações que vão além de unir as duas frases. Eles indicam um caminho interpretativo ou um caminho argumentativo. E aqui, só nesse exemplo, caberiam várias outras. Daria para você colocar um por, ficarei feliz por entrar na faculdade, muda o sentido também. Ou ainda, se quiser criar uma espécie de ironia, uma brincadeirinha, daria para falar até, ficarei feliz apesar de entrar na faculdade. Talvez essa seja a mais verdadeira, tá bom? Bom, no treinamento dos corretores do Enem, eles inclusive colocam uma tabela, e isso é possível ser tabelado, esses elementos não são tão amplos assim, com esses elementos. A tabela que o Enem põe é essa que está aqui do lado. A gente colocou aqui na descrição um link para uma tabela desse tipo, a gente colocou com o nosso formato,
nosso logo, fez bem bonitinho para você. Vale a pena demais você baixar e dar uma estudada nela. É importante que você tenha esse repertório de operadores argumentativos. Vai fazer uma diferença danada na sua redação. Beleza? Dito tudo isso, a gente vai para a grade. Essa aqui é a grade genérica da competência, a gente sempre está pondo. Ela tem expressões como articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, das notas mais altas ali. Mas, como sempre, isso é um pouco vago, é mais conceitual. A grade que interessa mesmo é essa aqui, a grade específica do Enem. Olhando a grade, acho que a gente pode perceber uma gradação. O primeiro aspecto é ver se os elementos de coesão aparecem no texto. Em outras palavras, se há termos que ligam as frases, que operam a junção e evitam as repetições, ou, portanto, fazem a substituição. Outro aspecto importante é o monobloco, que eu disse antes, impede que a redação passe da nota 2 ou 80, viu aqui na grade, tá? E a diferença básica entre a nota 3 e a 4 são as expressões algumas inadequações da nota 3 e poucas inadequações da nota 4. Na nota 4, há também exigência, tá ali com asterisco, repara, um operador argumentativo na ligação de pelo menos um parágrafo. Para entender isso, vamos dar uma olhada aqui em uma redação nota 3 nessa competência, tá? Ela está aqui com as marcas. Eu queria que você notasse nela várias expressões coesivas, tá? Tem esse cada dia que passa, depois tem um pois ali embaixo, um além, tem o também, tem o por isso, tá? Esse último aí funcionando como operador argumentativo interparágrafos, tá? Ligando os parágrafos, já que estabelece uma relação conclusiva com o argumento do parágrafo anterior. Eu queria que você notasse também que tem algumas repetições, tá? Do pronome ela, que aparece aí, ó, 4 vezes esse pronome ela, que vão afetar a construção da coesão, porque elas estão, ó, dá para perceber, bem pertinho, tá? Não é que usou ela no começo, depois no final, tá? Quanto às inadequações no uso de coesivos, se você preferir, o erro no uso de coesivos, a redação apresenta apenas uma ocorrência, o uso errado da conjunção mas, e o cara errou 2 vezes, tá? Porque além de a palavra não servir, ele escreveu errado, ele escreveu mais. Mas, ó, isso é importante, tá? O fato de colocar esse i no lugar onde não deve, né? Trocar esse mas com mais, ele vai tirar nota lá na competência 1, tá? Ele não vai tirar nota aqui na competência 4. E se você não viu, o vídeo da competência 1 tá no card, é só você clicar e ver depois. Então, o problema nessa competência não é o i a mais. O problema é que o mas estabelece uma relação de oposição. E na frase, gente, não é isso que está acontecendo, não tem oposição. Repare que a redação vinha dizendo assim, ó, por isso devemos analisar bem o que compartilhamos ou sites que pesquisamos, procurando sempre ao colocar dados pessoais em sites se ele é realmente confiável, joia? Mas aí vem, mas sabendo utilizar de forma correta, a internet só nos trará benefícios. Viu que antes do mais, ela disse que a gente deve analisar bem o que a gente compartilha, os sites em que a gente pesquisa ou colocando as informações. Ora, não sei, isso para mim é usar bem a internet, mas aí vem um mas, que dá a ideia de contrária, e o que vem não é o oposto, porque ela fala que é usar bem a internet, o que está falando antes é usar bem a internet, não faz sentido esse mas. Se não tivesse colocado essa palavra, deixado só a ligação direta, ficaria muito melhor, tá? Isso é um erro clássico de coesão, usou uma conjunção no lugar inadequado ou de jeito inadequado. Foi, por fim, nessa redação, o que a gente percebe é a presença de alguns recursos coesivos, a gente foi marcando lá, mas uma ausência grande daqueles operadores argumentativos, principalmente, ó, dentro dos parágrafos. E é meio estranho, porque a gente não consegue grifar a ausência, mas note que a gente quase não grifa, né, esses operadores dentro dos parágrafos, e isso, obviamente, é um problema. Mas aí você pode achar que, como há um elemento desses entre os parágrafos, que é a marca da nota 4, se não podia ser, então, uma nota 4. Bom, nesse caso, havendo algo que justifique a nota 3 e algum outro elemento da nota 4, prevalece sempre a menor. É triste, eu sei, mas é assim que o INEP organizou a correção dessa competência e de várias outras. Já para nota 4, tá, a gente vai encontrar esse outro descritor aqui, que aponta a presença constante de elementos coesivos, inter e intraparágrafos, ou poucas repetições, ou poucas inadequações, que nada mais são do que a gente chama de erro mesmo, tá? E note que tem um asterisco que aponta para o fato de que deve haver, em pelo menos um momento do texto, um elemento coesivo do tipo operador argumentativo, por isso que é tão importante baixar aquela tabela, tá? Entre os parágrafos.
Você pode fazer tudo o que está acima que vale 4. Se não colocar ao menos um operador argumentativo entre os parágrafos, você não vai ter essa nota 4 não. Bom, para ver a nota 4, dá uma olhada nesse exemplo aqui. A gente põe a redação original e agora a gente vai pôr digitada. Eu não vou ler, mas eu queria que você reparasse nessas marcas que a gente pegou lá da redação mesmo, tá? Você tem logo no comecinho cada vez mais, depois tem um contudo, depois tem o essa tecnologia, tem o consigo mais para frente, seja ele como ou como, tá? Que tem duas partes, mas são elementos coesivos, um mas, depois o ou seja, o pois, os quais também é uma forma de coesão, a respeito de é um outro, tá? Além de haver um operador argumentativo interparágrafos, em pelo menos um momento do texto, que é o portanto, aqui no finalzinho. A presença desses elementos já vai justificar que a nota não seja 3, mas o que impede a nota 5 aqui vão ser dois aspectos. O primeiro deles é a repetição do assim, que às vezes aparece assim como. Eu queria que você percebesse que ele aparece 4 vezes aí na redação. É muito, tá? E porque se trata ainda de um operador argumentativo, não é substituir a palavra do tema. Então, isso é mais grave. E porque acontece às vezes muito próximo uma das outras. Olha visualmente como elas estão bem coladinhos, tá? Elas acabam afetando de maneira mais significativa a coesão. Isso aí, gente, já seria suficiente para ficar no 4, independente do outro problema que eu vou mostrar, tá? Mas, além disso, só aparece o operador argumentativo entre parágrafos uma vez, que é o portanto ali na conclusão. Então, não dá para ir para o 5, tá bom? Por fim, sonho de consumo, nota 5, nota máxima, vamos lá. Como é que funciona? Bom, a descrição dessa nota da grade é essa aqui. Nesse descritor, eu queria que você visse algumas coisas, principalmente esses asteriscos aqui. O primeiro é que é necessário que haja operador argumentativo, tabelinha, vai guardando, dentro de todos os parágrafos. Você fez 5 parágrafos, todos eles têm que ter um operador dentro, tá? E é necessário também que eles apareçam entre os parágrafos em pelo menos 2 momentos. Eu não sei quantos parágrafos você faz na redação. Se você faz 4, normalmente você vai colocar esse operador no terceiro e no quarto, porque é muito difícil usar o operador argumentativo já no segundo, tá? Normalmente esse é só um de referência, entendeu? Mas tem que ter pelo menos 2. Por fim, o ideal, tá? É que você não repita esses elementos em nenhuma vez. Uma repetição no começo e no fim dá para passar, mas o ideal é que você não repita, tá bom? E óbvio, muito óbvio, eles devem estar corretamente utilizados. Se você usar o mas no lugar que não tem oposição, esquece essa nota, tá? Bom, dá uma olhada nessa redação aqui que é a nota 5, tá? Bom, vamos lá. A grade cobra operadores argumentativos ao menos 2 vezes entre os parágrafos. Nesse aqui, a gente tem o consequentemente, ó, no início do terceiro parágrafo, é o que eu falei, onde costuma aparecer, estabelecendo uma relação de causa e consequência, meio óbvio, e o em suma, na conclusão, estabelecendo a relação de conclusão. Então, já cumpriu um dos aspectos. Mas é preciso ter esses operadores dentro dos parágrafos, tá? O material do treinamento destacava alguns, não sei se dá para ler tudo, mas eu vou marcando, ó. Tem o a partir dos ali no começo, está estabelecendo uma ideia de organização temporal que vai auxiliar na hierarquização dos argumentos. Depois tem um cada vez mais, logo em seguida, estabelecendo uma gradação de intensidade, no caso, intensidade crescente. Depois tem um no entanto, que dá uma ideia de oposição, de adversidade. Depois um por meio de, tá, que vai dar uma explicação. O embora, que também dá uma ideia de oposição, ou se você preferir, de concessão ou adversidade. Depois o devido ao, que é uma explicação, uma justificativa. Portanto, aí, de novo, a conclusão. E a partir do, né, que vai dar uma organização de hierarquia. Um outro embora, mas relativamente longe, que também é diversidade. Um também, que vai dar a ideia de soma. Um para, com sentido de a fim de, que é a ideia de finalidade. Né? Ao longo de, um pouquinho mais para frente, que vai dar a ideia de organização, de especificação. Um portanto, já no final, na conclusão. Um por outro lado, logo em seguida, que apresenta uma contradição, ponto de vista contraditório. Um assim, logo em seguida, com a função conclusiva. E um em prol, né, que está relacionando essas duas ações. Você conseguiu ver quantos elementos ele está usando aqui no texto, ele ou ela, tá? Essa pessoa está usando aqui na redação? É isso que a gente está chamando de um uso diversificado. Dá para perceber, né? Olha a quantidade.
Além disso, também há a presença de elementos que evitam a repetição de palavras. A gente vai destacar aqui a retomada de internet, tá? Que aparece logo depois como um ambiente, na verdade, um ambiente antes nunca explorado, ou depois por plataformas digitais e mais para frente como espaço virtual para evitar a repetição de internet. Além disso, tem o pronome ele, tá? Que vai estar retomando usuário. O tal tipo, né? Tal tipo de dominação retomando controle de dados. Depois, esse fenômeno retomando o que foi dito ali nas linhas anteriores, um trecho grande. Depois, o processo, retomando um conceito de Durkheim e enjaulamento da racionalidade, tá? Entre outros que vão aparecer ali. Então, sem dúvida, a presença de elementos coesivos dentro dos parágrafos, em especial aí, que a gente está destacando bastante nesse vídeo, os operadores argumentativos. Com relação à repetição de elementos, ela deve ser sempre avaliada em relação ao conjunto do texto, não apenas uma ocorrência. No texto aqui, as ocorrências da palavra homem. Repara como essa palavra homem aparece 5 vezes na redação inteira, tá? Mas elas são consideradas raras. Você pode perguntar para mim, poxa, como são raras se tem 5 vezes? Bom, de acordo com a grade de correção, são raras pelos seguintes motivos. Elas não atrapalham a fluidez do texto, tá? E a gente consegue ler e sem travar. Elas estão localizadas de forma dispersas. Olha espacialmente no texto como elas estão relativamente longe uma da outra, tá? E, na minha modesta opinião, principalmente porque não são a única manifestação do mesmo referente. Uma vez que a pessoa que fez a redação aí, ela alterna o uso de homem com outras formas, retomando, por exemplo, consumidores, tá vendo ali? Usuário, que a gente falou, o ele, tá? Animal político, por exemplo, e uma forma bem legal de fazer essa coesão, que é a elipse, que é uma ausência. Por exemplo, na frase em que fala momento em que escolheu viver, momento em que o homem escolheu viver, mas não escreve homem, deixa vazio, é o que a gente chama de elipse. Ou nesse outro trecho, passou a aceitar, o homem passou a aceitar, não escreve isso de novo. Isso é uma forma de fazer a coesão bastante elegante, tá? Tem o pronome pessoal sua também 2 vezes e tem outras referências, né? Aí, por exemplo, no campo semântico, como palma da mão, consciência individual, que não retomam explicitamente, mas são uma forma de fazer essa coesão pela semântica, pelo significado. Tá percebendo como, embora a palavra homem apareça, tem outros recursos ali que são bastante diversificados e é isso que importa. Vale ainda observar as ocorrências dos elementos coesivos, como o embora e a partir dos, a partir de, tá? Eles não representam sequer raras repetições, visto que esses elementos eles foram empregados em contexto de uso bastante diferente, tá? Então isso a gente não considera nem exatamente essa rara repetição. E, por fim, não menos importante, a nota 5, a grade exige que não haja uso incorreto de algum desses elementos. Isso é muito importante, usar direitinho todos eles. Depois de analisar a redação, você vai perceber que não tem erro no uso de conectivo. Talvez uma rara repetição, mas nem sei se é isso, tá? Assim, por todos esses motivos, a redação foi avaliada no nível 5, na competência 4, que era essa da coesão. Gostou? Então, resumidamente, para você se dar bem nessa competência, você não pode repetir palavras, tá bom? Para isso, aconselho que você estude esses mecanismos de coesão usados para substituir termos, como o uso de pronomes e sinônimos de hiperônimos. Se você quiser, a gente pode até pensar em fazer uma aula dessa. Já estou devendo paralelismo, assim que acabar essa série vai ter, mas manda a hashtag aí hiperônimo, sinônimo, a gente faz essa aula também. Além disso, você deve usar os operadores argumentativos dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. De novo, aqui na descrição do vídeo, um link com PDF, com essa tabelinha importante que você vai aprendendo essas palavras e começando a usar. Claro, é importante que você desenvolva esse repertório diversificado deles e, óbvio, saiba utilizá-los adequadamente. E, é claro, você sempre pode enviar uma redação para a gente corrigir, tá? Para a equipe aqui do Palavrizar corrigir. Na correção que a gente faz, a gente aponta não só o que está errado, mas também os caminhos para melhorar a sua redação. Joia? Também vou deixar o link da plataforma na descrição. Clica lá, a gente corrige sua redação se você quiser. E, por fim, se esse vídeo agregou em algo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, tá? E semana que vem a gente continua com a competência 5, que é a última e que fala da proposta de intervenção. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Assim, por todos esses motivos que a gente marcou, essa redação ela foi avaliada no nível 5 da competência 5. Opa, 4.